Vamos para a palavra? Vamos abrir em João, capítulo 14. Versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. O 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Amém. Vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Amém. Senhor querido, queremos a Tua luz sobre a palavra. Senhor, permita-nos tocar as Escrituras, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Senhor, iluminados por Ti. Querido Pai, concede-nos espírito de sabedoria e de revelação, para termos pleno conhecimento de Ti. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, traga-nos a forte convicção do entendimento, Senhor, para que caminhemos firmes, caminhemos seguros em toda a verdade. Senhor, abençoa o meu falar, abençoa o mover dos santos e fala com a Tua igreja. Nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, pela manhã nós já começamos a falar sobre o Espírito Santo e nós queremos continuar nesse encargo. O Senhor Jesus, no momento desse trecho que nós lemos do Evangelho de João, o Senhor está no momento final do seu ministério terreno. O cenário aqui é o cenário da última ceia, do momento em que o Senhor está estabelecendo a ceia, no momento em que o Senhor está estabelecendo uma nova aliança no seu sangue, e dali o Senhor sai para o Getsêmani, e ali ele é preso, julgado, maltratado e morto. Então, essas palavras estão provavelmente muito próximas do fim do Senhor. Ele começa essa palavra no comecinho do capítulo 13. Os irmãos podem abrir ali. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Até aí. Então eles tinham ceiado ali, e nesse evento, irmãos, muitas coisas aconteceram. O Senhor lavou os pés dos discípulos, o Senhor comeu a Páscoa, conforme a tradição dos judeus, Ele estabeleceu a mesa, estabeleceu a ceia, Ele indicou o traidor. E em seguida,
nós vamos para o capítulo 14, e no versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ainda nessa situação, foi nesse momento em que ele disse a Pedro que Pedro o negaria. E por conta de tudo isso, irmãos, aquele momento começou a ficar perturbador. O Senhor começou a falar coisas que trouxeram perturbação aos discípulos. Então o Senhor começa um longo discurso que se estende no capítulo 14, 15, 16 e termina com a oração dele em todo o capítulo 17. E nesse longo discurso o Senhor revela muitas coisas importantes, e uma delas é essa que nós lemos no capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Um outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o Consolador e a comunhão do Espírito. O Senhor Jesus está nos dizendo aqui no versículo 16 que Ele rogará ao Pai para que pudesse nos dar outro Consolador. O que é o Consolador? A palavra para Consolador é a palavra grega parakletos, ou paráclito, ou paracleto, pronuncia-se como quiser. E essa palavra paracleto é formada de duas palavras, para e cleto. Para significa junto, aquele que está junto. E cleto significa invocado, é aquele que está junto para ser invocado, ou aquele que é invocado para estar junto. Invocado significa chamado, requisitado. É a mesma palavra também usada para advogado, no capítulo 2 da primeira epístola de João. Temos advogado junto ao Pai. A palavra ali é também paracleto. Então, paracleto fala de um ajudador, fala daquele que está conosco, para estar nos socorrendo, nos ajudando. É dele que vem a nossa ajuda. Quando o Senhor Jesus, no tempo da sua carne, andava lá com os discípulos, ele era o paracletos dos discípulos, ele era o consolador dos discípulos. Os discípulos estavam com ele, e ele sempre estava junto com os seus discípulos. Até mesmo quando parecia improvável, como naquela situação do barco, depois da multiplicação dos pães. O Senhor pede para os discípulos que entrem no barco, que em seguida ele vai. Então ele sai e vai orar. E os discípulos estão em alta madrugada, atravessando o mar da Galileia, e sobrevém ali uma intensa tempestade. E a tempestade, essa já era a segunda experiência deles, com tempestade nesse mar, ou nesse lago, de Genezaré. E ali novamente eles entram em desespero. Na primeira situação, o Senhor estava com eles, estava no barco e estava dormindo, Então o Senhor estava muito perto do campo visual deles.
mas estava dormindo. E eles se colocaram em desespero, até que eles não suportaram não incomodar o mestre e clamaram: Senhor, mestre, não importa que morramos. Então o Senhor se levantou e acalmou o mar, acalmou os ventos, e os discípulos ficaram extremamente surpresos. Quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Essa foi a primeira experiência. Jesus estava no barco. Agora eles estão numa segunda experiência, de novo, só que numa situação muito mais tensa. Eles estão de madrugada, alta madrugada, numa situação de muita escuridão, e sobrevém a mesma tempestade, e Jesus não está no barco. E quando eles estão ali agora, novamente desesperados, eles veem algo vindo na direção deles, em plena escuridão. Eles veem algo. Como é que você pode ver algo no meio da tempestade, em plena escuridão? Talvez o Senhor viesse com alguma forma, de brilho, e eles, quando viram aquilo vindo, e que eles clamaram: é um fantasma. Mas eles se surpreenderam quando o Senhor disse: não temas, sou eu. E o Pedro faz o famoso desafio: se és tu, Senhor, mande que eu vá me encontrar contigo. Ele falou: vem. Eu gosto de desafios. E o Pedro foi bem alguns poucos passos, mas depois ele começou a tentar para a agitação excessiva das águas e começou a afundar. E ele clamou ao Senhor: socorre-me, salva-me. E o Senhor prontamente ele pegou pela mão, e os dois entraram seguros no barco. Irmãos, no primeiro episódio o Senhor estava junto, não estava? E no segundo episódio o Senhor estava junto? Estava junto. Ele era o Paracleto. Então, mesmo naquela situação que parecia tão improvável, agora não, agora nós estamos fritos. Agora a casa caiu. Daquela vez Jesus estava aqui e ele repreendeu a nossa incredulidade. Mas agora como é que eu vou crer se Jesus nem aqui está? E o Senhor surpreendeu, mostrando que ele sempre está por perto. E as coisas às vezes ficam exatamente como naquele cenário, né, irmãos? Alta madrugada, o mar agitado, e Jesus não está no meu campo visual. Mais uma vez, irmãos, falta fé. Falta fé, mas a falta da minha fé não muda a realidade. Jesus está junto de nós. Ele é o Paracleto. Ele é aquele que está junto. Irmãos, nunca duvidem que o Senhor está perto, não é? Então ele foi o Paracleto para os seus discípulos aqueles 3 anos e meio. Mas como nós lemos lá no começo do capítulo 13, é hora dele partir para o Pai. Ele está chegando no final do seu ministério. Ele vai voltar para o Pai. Ele veio de Deus, o Pai, e agora ele volta para Deus, o Pai. E ele roga então ao Pai que nos dê outro Consolador. Outro Consolador. E aqui ele acrescenta que esse Paracleto, esse outro Paracleto, ele deveria estar conosco para sempre, levando em conta que a presença física de Jesus era transitória, era por aquele período de 3 anos e meio de seu ministério. Mas agora ele vai clamar por um outro Consolador, tendo em vista que ele está voltando ao Pai. E esse outro, ele vem definitivamente para estar conosco sempre. E quando ele diz aqui: vos dará outro Consolador, outro, essa palavra outro também tem sido bastante estudada. E quando fala aqui de outro, está falando
de outro da mesma qualidade, de outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, outro do mesmo caráter. Eu vou dar um exemplo. Os irmãos e as irmãs estavam brincando, jogando bola hoje à tarde. E vamos dizer que a bola se perca, porque aqui é fácil a bola sair do campo, né? Toda hora a bola sobe, né? Tem que correr atrás da bola. Às vezes eu fico observando ali, quem corre atrás da bola na hora que a bola está saindo, corre no desespero de não deixar ela descer o barranco. Eu falo, vai ter nego capotando nesse barranco abaixo. Cuidado, né? Porque se rolar o barranco vai ficar difícil, vai lá embaixo e vai complicar. Mas vamos dizer que a bola se perca. A bola se perdeu, foi embora. Aí eu digo assim, não, espera aí, vou preparar outra bola. E eu chego lá e dou para os irmãos uma bola de sinuca. É bola? Mas é da mesma natureza? Tem o mesmo caráter? Tem as mesmas qualidades? Tem a mesma serventia? Não. Aqui a palavra outro significa que é um outro com as mesmas qualidades. Então se eu digo, não, deixa a bola embora, eu vou te dar outra bola, eu apresento outra bola de jogar bola. Aí tudo bem, a turma fica contente e continua o jogo. Por quê? Porque a outra bola é da mesma qualidade, da mesma natureza, do mesmo caráter, para a mesma finalidade. Então a palavra grega aqui, para esse outro, não é um outro de qualidade diferente, é outro do mesmo tipo. Então quando o Senhor diz, Ele dará outro paracleto, Ele te dará outro ajudador, Ele te dará outro que estará contigo, é outro da mesma natureza, do mesmo caráter, com os mesmos propósitos. Irmãos, se nós quisermos compreender melhor o Espírito Santo, e isso me foi de grande ajuda, lendo o livro O Espírito de Cristo, do Andrew Murray, e o Ministério do Espírito, do A.J. Gordon, ali isso me ajudou bastante na compreensão do Espírito Santo. Você quer entender o Espírito Santo? Leia bastante os Evangelhos. O Espírito Santo não é diferente de Jesus. Talvez a gente possa ficar pensando, que bom que seria poder ter estado com Jesus, ter andado com Jesus, ter visto Jesus, ter visto o operar de Jesus, mas eu não estava lá. Nenhum de nós estava lá, irmãos, mas o outro Consolador é da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza, tem o mesmo caráter, trabalha para a mesma finalidade. A diferença é que nós não o vemos. O Espírito Santo, ele pode ser entendido na nossa experiência se nós observarmos Jesus nos Evangelhos. Ele é o outro Consolador. O Consolador que Jesus, o primeiro Paracleto, nos deixou. Jesus deixou de ser o nosso Paracleto aqui na terra. Hoje Ele é o nosso Paracleto aonde? No céu. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Não é isso? Escreva essas coisas, filhinhos, para que não pequeis. Deus detesta o pecado. E nós que somos cristãos temos que nos colocar debaixo do trabalhar do Espírito Santo, para que não pequemos, tanto quanto pudermos, até os limites das nossas forças. Não devemos apreciar o pecado, ou nunca devemos deixar de nos esforçar para não pecarmos. Mas adianta, irmãos, eu me esforçar? O que os irmãos acham? Não, o nosso esforço sozinho nada pode.
Mas o Senhor tem um princípio: se você não fizer nada, então eu vou entender que você também não quer a minha ajuda. Então imagine que você tem uma caminhada de 10 mil passos para fazer, e você só tem a capacidade para dar os 10 primeiros passos. O Senhor fala: caminha, que os outros 9.990 eu vou caminhar para você. Então o Senhor sempre quer contar com o nosso coração. O Senhor quer contar com o nosso desejo, com a nossa busca. Faz o que você pode, que na hora que você não puder mais, eu continuo te levando. Então, irmãos, nós vemos que na experiência vitoriosa dos cristãos que nos são referência ao longo da história da igreja, eles eram pessoas assim, não é? Pessoas que se colocavam à disposição de Deus. Amém. E os seus esforços todos eram postos em Deus. Só os esforços deles seria possível para eles realizarem e atenderem o chamamento do Senhor? Não. Mas se a gente não se dispõe ao Senhor, se a gente não se coloca na mão do Senhor com o que nós temos, o Senhor não tem como multiplicar aquilo que oferecemos a Ele. É como na passagem da multiplicação dos peixes. O que vocês têm aí? Alguns pães e alguns peixinhos. Mas o que é isso para tanta multidão? Não, mas me dá aqui, me dá aqui, eu vou abençoar. Amém. Mas me dá o que você tem. Amém. Me dá o que você tem. A passividade, irmãos, acaba conosco. Mas o Senhor nos pede: nos dá o que você tem. Amém. Nem que seja uma miséria de quantidade. Eu vou abençoar, eu vou multiplicar, e ainda vou sobejar 12 cestos cheios. Então o Senhor sempre premia a nossa iniciativa. Então, irmãos, é que eu falei a respeito de que João nos disse que o desejo de Deus é que não pequemos. Essas coisas eu vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, o paracleto que era terreno, hoje ele nos é um paracleto celestial, e lá ele está intercedendo por nós. E ainda, no livro de Hebreus, o autor desse livro nos revela Jesus como Melquisedeque, o sumo sacerdote, que entrou os céus com o seu próprio sangue, no tabernáculo celestial, para que estivéssemos na presença do Senhor. Ele nos abriu esse novo e vivo caminho, e diz que Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque a nossa semelhança, Ele foi tentado em todas as coisas, Ele compreende a nossa fraqueza, Ele foi tentado igualmente, sem pecado, mas Ele pode saber perfeitamente o que é ser tentado, e Ele se compadece das nossas fraquezas. E lá nos diz que Ele, como esse sumo sacerdote, vive para interceder por nós. Em João ele é advogado, é o paracleto, está junto ao Pai. Em Hebreus ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele vive ali para interceder por nós, para que retornemos sempre para dentro dos santos dos santos, retornemos sempre para a comunhão do Pai. Então o Senhor Jesus não está de braço cruzado nos céus, pelo contrário, Ele tem muito trabalho ali como advogado. Nós somos um cliente difícil, e Ele causas complicadas, e Ele está lá intercedendo por aqueles que invocam o nome dEle. Não é maravilhoso, irmãos? Mas nós temos um paracleto aqui na terra, alguém que intercede por nós aqui, direto, no contato direto. Ele está em nós, Ele entrou em nós para nos regenerar. Ele tanto está em nós, como Ele está conosco. Ele está conosco interiormente,
como selo da nossa salvação eterna. E Ele também está conosco, Ele está sobre nós, Ele está junto com aqueles que andam e buscam a presença do Senhor. E nele nós somos revestidos do poder do céu. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele é esse Consolador, e Ele está conosco. Então nós temos um Consolador no céu, nós temos um Paracleto no céu, e nós temos um Paracleto na terra. Quando o Senhor nos faz participantes da sua graça, Ele nos dá o Filho, e Ele nos dá o Espírito Santo. E são nessas coisas que nós somos mais do que vencedores. É nessas coisas que nós podemos vencer. São essas coisas que garantem que nós nunca estamos sozinhos, seja pela intercessão do Senhor nos céus, que olha para nós e intercede por nós, como no caso de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e ele viu Jesus à direita do Pai, em pé, acompanhando o sofrimento dele. Igualmente, os irmãos, o Senhor está nos céus, observando, intercedendo, acompanhando, nos guardando, para que nós sejamos preservados na nossa fé até o fim. Mas não só isso, nós ainda temos a terceira pessoa do nosso Deus. Nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos o Filho no céu, e toda a sua obra remissora, e agora a sua obra intercessora, e na terra nós temos o Espírito Santo. Irmãos, a graça do Senhor se manifesta assim para nós. O Pai nos dá o Filho e nos dá também o Espírito Santo. É nesse poder, é nessa graça que nós podemos caminhar na nossa fé de maneira vitoriosa, não retrocedermos, nem ao menos pararmos, mas nós podemos estar, como Paulo sugere, revestidos de toda a armadura de Deus. Nós podemos resistir no dia mau, vencer tudo e permanecer inabaláveis. Da onde vem esse permanecer inabaláveis, irmãos? Vem do que o Senhor nos deu, vem do que o Pai nos concedeu. Ele nos concedeu o Filho, e Ele nos concedeu o Espírito Santo. Então nós temos aqui: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. Irmãos, agora eu quero falar sobre a palavra comunhão. Vamos abrir em 2 aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O último versículo da epístola. Na saudação final de Paulo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Então, aqui, Paulo nos apresenta o nosso Deus em toda a sua trindade. Do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a graça. De Deus, o Pai, nós temos o amor. E do Espírito Santo nós temos a comunhão.
que significa a palavra comunhão? Um sentido mais usual, nós costumamos aplicar a palavra comunhão para falar de interação, de relacionamento. Então, por exemplo, eu posso dizer: hoje à tarde eu tive uma comunhão com o Adriano. Ou seja, eu estive conversando com ele, eu estive me relacionando com ele, eu estive interagindo com ele. Mas a palavra comunhão, no sentido bíblico, ela tem um sentido muito mais profundo. A palavra comunhão, ela fala de uma associação entre partes, para realizar um determinado propósito, para chegar a um determinado fim. E essa associação, ela não é só uma associação, uma sociedade para realizar um negócio, mas é também uma associação afetiva, que sugere companheirismo. Então, quando nós falamos na comunhão do Espírito Santo, nós estamos falando no companheirismo do Espírito Santo, da maneira como o Espírito se associa a nós, como amigo, como companheiro e, é claro, como Senhor. De maneira que Ele anda conosco, Ele está conosco, Ele é o nosso companheiro na nossa jornada terrena. A presença invisível do Espírito Santo, ela é permanente conosco. E nesse relacionamento com o Espírito Santo, Paulo nos diz em Efésios que nós podemos entristecê-lo. E ele diz aos Tessalonicenses que nós podemos apagá-lo como uma chama que se extingue. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é o terceiro da Trindade, Ele é o outro Consolador, Ele está conosco o tempo todo. E que Deus nos dê graça para conhecermos a sua pessoa, enxergarmos a sua pessoa, entendermos os seus sentimentos, entendermos os seus propósitos, para não entristecê-lo. Irmãos, porque a tristeza do Espírito Santo para conosco será para nós, se Ele está triste, isso será para nós a nossa desgraça, irmãos. E quando é que o Espírito Santo se entristece? Quando nós não tomamos como Senhor da nossa vida, quando nós não permitimos que Ele realize em nós o seu ministério, a sua obra transformadora, de formar o caráter de Cristo em nós. Quando nós impedimos que o Espírito Santo seja o líder da nossa vida, quando nós não buscamos ao Senhor para nos dar a direção em todos os assuntos, quando nós não ouvimos a voz do Espírito, ou quando ouvimos a voz do Espírito, nós endurecemos o nosso coração, como fez o povo de Israel no passado. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo, e de tanto entristecê-lo, nós podemos chegar a apagá-lo. Ele não foi embora na vida de um verdadeiro regenerado, mas ele pode ser extinguido como uma chama viva. O que significa? Ele deixa de produzir em nós o seu poder, o seu mover. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos, e Ele é Deus mesmo, e Ele é Senhor. Isaías 63, na oração do profeta, ele faz referência a tantas vezes que o povo de Israel entristeceu o Espírito Santo na caminhada no deserto e em toda a história, adorando outros deuses, não andando nos mandamentos do Senhor, não atentando para a aliança que Deus havia oferecido a eles. E hoje
cedo nós lemos em Hebreus, capítulo 3, quando diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo, irmãos, ele tem o poder de falar conosco, porque ele está conosco e ele fala conosco, ele nos orienta. Se quisermos, até mesmo passo a passo, nós podemos ter a direção dele, até mesmo se buscarmos, muitas vezes, num único dia, irmãos. Então, comunhão do Espírito Santo. Nós estamos falando no seu companheirismo. Ele anda conosco como um amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. O Senhor Jesus fala de como nós podemos nos tornar seus amigos. Vamos abrir em João 15, irmãos? Abram lá, João 15. O que valeu para o Senhor Jesus, vale também para o Espírito Santo. As mesmas condições. João capítulo 15. Versículo 13, 14 e 15. Então diz assim, 15 e 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então aqui o Senhor está profetizando que Ele está para dar a sua vida pelos seus amigos. E em seguida Ele explica o que é sermos seus amigos. O 14 nos diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos um patrão, um senhor amigo, não é isso? Ele é amigo, mas é senhor. E se nós entendermos o senhorio do nosso amigo e guardarmos os seus mandamentos, então não nos faltará a sua amizade. Amém. Não nos faltará o seu companheirismo, não nos faltará a sua presença e o seu cuidado constante, permanente sobre nós. De novo 14: vós sois meus amigos. Isso é uma condição, irmãos. Vós sois meus amigos se, olha o se condicional aqui, se fazeis o que vos mando. Então, irmãos, o Senhor tem de encontrar em nós um coração de querer servi-lo, de querermos nos sujeitar a Ele como Senhor e temê-lo como Deus Todo-Poderoso. Quando nós o tememos assim, talvez eu não tenha coragem para olhar para o rosto de um Senhor tão poderoso, mas quando eu olho, o que eu vejo? Eu vejo um amigo. O que eu olho? Eu não vejo um leão, eu vejo um cordeiro. Amém. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas não tem sido assim comigo para com vocês, Jesus diz. Amém. Eu tenho explicado para vocês o que eu faço, quais são os meus propósitos, e tudo o que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Então, irmãos, se nós nos sujeitamos ao Senhor, nós nos tornamos amigos do Senhor. Então, quando nós falamos no companheirismo do Espírito, na comunhão do Espírito, então aquele que é o nosso paracleto, aquele que está junto a nós para ser chamado,
para ser invocado, aquele que está junto a nós, o Paracleto, ele nos oferece a sua comunhão, ele nos oferece como Paracleto o seu companheirismo. E nós não podemos deixar de entender, irmãos. Ele é amigo, mas é Senhor. Ele é Senhor, mas é amigo. Ele é amigo, mas é Senhor. Os irmãos entendem? Ele é amigo, se achegue, recline sobre o peito dele. Mas ele é Senhor, obedece, faça tudo o que ele manda. Senão isso pode comprometer o nosso relacionamento de amizade com o Senhor. Vós sois meus amigos, eu tratarei vocês como amigos, se fizerdes o que vos amo. Oh Senhor querido. Irmãos, vamos abrir agora na segunda epístola de João, capítulo 2. Versículo 27. Segunda de João, capítulo 2, versículo 27. Desculpa, eu falei segunda? Eu cheguei, não, é capítulo 2. 1 de João, versículo 27. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. João está nos dizendo aqui que nós recebemos dele uma unção. Essa unção fala da figura do óleo. O óleo no Velho Testamento é um tipo do Espírito Santo. Então, nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos o óleo do Espírito Santo. Agora nós precisamos da unção do Espírito Santo. O que é a unção do Espírito Santo? É o untar do óleo. Nós temos o óleo, mas o óleo tem que nos untar. O óleo pode estar parado no nosso interior e não se mover, porque não damos espaço ao senhorio do Espírito Santo. Mas se nós clamamos ao Senhor, se nós somos dóceis debaixo da sua liderança, se nós buscamos a direção do Senhor, o óleo nos unta, o óleo nos lubrifica, o unguento do Senhor é derramado em nós. O mover do Espírito Santo ocorre na nossa vida, e ali nós caminhamos debaixo da orientação do Espírito. Ela nos ensina a respeito de todas as coisas. De todas as coisas. Que assunto eu posso tratar com o Espírito Santo? Todos. Mas eu tenho umas dificuldades, uns problemas, eu tenho até vergonha de orar. Não deveria ter. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Ele não só nos revela a verdade, porque ele é o Espírito da verdade, e nos guia a toda a verdade, mas como ele é aquele também que nos ensina a respeito de nós mesmos. Nós não somos suficientes para nos conhecermos. Nós, na verdade, não nos entendemos. E a respeito de nós mesmos, do nosso modo de agir, do nosso modo complicado de pensar,
na nossa maneira complicada de reagir, nós temos que apresentar o nosso caso ao Senhor. Fala: Senhor, me ilumina, me ensina como proceder. Senhor, como que eu posso mudar nesta situação? Senhor, eu não quero mais agir assim. Senhor, eu não suporto mais ser conduzido por essa fraqueza. O Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas. Não há um assunto que nos seja proibido para ser tratado pelo Espírito Santo em nós. Ele é aquele que pode tratar com todos os nossos assuntos. Irmãos, e tem coisas que às vezes a gente espera dos homens. A esposa espera do marido, o marido espera da esposa, o irmão espera do outro irmão, a igreja espera da liderança da igreja. Mas tem coisas, irmãos, que só o Espírito Santo, com uma unção que nos unge, que nos unta, que derrama em nós o seu unguento, pode nos ensinar, irmãos. Há conflitos que só são resolvidos pela orientação direta do Espírito Santo no nosso interior. Ele é o nosso Paracleto e nos oferece a sua comunhão. Ele é aquele que está junto, é aquele que está ao lado e quer se tornar o nosso companheiro, quer se tornar o nosso amigo, tanto quanto Jesus foi dos discípulos naqueles 3 anos e meio. Ele quer andar conosco exatamente como Jesus andava com os seus discípulos. Ele quer ser tão vivo, real e presente quanto Jesus era para os seus discípulos. E ele prossegue dizendo aqui, ainda no versículo 27, a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, ela é verdadeira e não é falsa. O que significa isso? Significa que o que ela nos ensina é sempre a verdade. Irmãos, não podemos esquecer, como o Adriano já colocou no começo da reunião, nós nascemos na carne, nós somos gerados em Adão, nós temos a carne, e a carne é um mistério, o pecado que habita em mim, não é isso? Paulo, em Romanos 7, o pecado que habita em mim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu detesto, isso é que eu faço. Então a carne, como habitação do pecado, faz com que haja em nós uma fonte de água venenosa, faz com que haja em nós uma inclinação, uma sedução, a um falar interior misterioso, negativo, que nos conduz sempre à morte. E eu não devo semear para essa tendência, senão o resultado é corrupção, é destruição, é mal. E antes nós não tínhamos o Espírito do Senhor em nós, então não tínhamos como escapar do viver carnal, porque não tínhamos outra opção dentro de nós, a não ser uma carne que nos induzia ao pecado. Mas agora, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E mais abaixo ele vai dizer para nós cogitarmos das coisas do Espírito e não cogitarmos das coisas da carne, não ficarmos pensando nas coisas da carne, mas ficarmos pensando nas coisas do Espírito. E aí nós falamos de um conflito na mente, não é? Mas Paulo também nos diz que a mente posta na carne é vida e paz. Há esse poder do Espírito para conduzir a nossa mente, e ela conduz a nossa mente, o Espírito conduz a nossa mente sempre para o que é verdadeiro, sempre para o que é da verdade, sempre para o que nos faz livres, nos livra
da lei do pecado e da morte. Nos livra para vivermos para Deus. A unção é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele em Cristo, isso tem a ver com o contexto do parágrafo anterior. Permanecei nele, em Cristo, como também ela vos ensinou. Fica nas palavras de Cristo, fica nos ensinamentos de Cristo, fica nas palavras das Escrituras. É isso que a unção nos ensina, ela sempre nos leva às Escrituras. E aí no versículo 28, nos é dito assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele. Permanecer nele em Cristo. Como? Pelo poder da unção do Paracleto, que nos oferece o seu companheirismo para nos guardar de nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Então nós permanecemos em Cristo, nas palavras de Cristo, na realidade de Cristo, se não entristecermos o Espírito. Então teremos através do Espírito todo o vigor das vitórias de Cristo. Teremos por meio do Espírito toda a realidade do fato de estarmos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Como é que isso se traduz em realidade de vida para nós? É por meio do mover do Espírito Santo em nós. Precisamos conhecer o Espírito. Precisamos ter experiência com o Espírito Santo. Precisamos aprender a sermos dóceis ao senhorio do Espírito Santo, a não resistirmos ao Senhor, resistirmos sim ao diabo e nos sujeitarmos a Deus. Então o versículo 28 diz: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, se nós tivermos esse viver de sermos dóceis na condução do Espírito Santo, que nos leva de maneira perfeita à centralidade de Cristo. O Espírito Santo é quem coloca a nossa vida na centralidade de Cristo. Senão Cristo se torna uma coisa teórica para o nosso viver prático, aqui, agora. E as nossas esperanças em Cristo ficam todas para um futuro. Mas se hoje nós queremos a realidade de Cristo, nós temos que saber quem anda conosco. Precisamos conhecer o Espírito Santo. É dele que vem o poder. E quando o Senhor se manifestar, nós teremos confiança. Tocou a trombeta, e esse que vive debaixo da unção, que vive no Espírito, ele vai dizer: aleluia, Jesus voltou, estou indo para a glória. E não teme comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é isso, irmãos? Hã? Ou nos afastaremos envergonhados? Jesus voltou, a turma está comemorando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Num certo sentido é muito bom, porque vai pôr fim a esse mundo de perversidade. Mas se nós considerarmos o tribunal de Cristo, é bom? É bom para quem vive na unção, irmãos. É bom para quem é dócil à unção interior. É bom para aqueles que têm desenvolvido amizade e sujeição ao Espírito Santo. Então ele ouve o Espírito Santo e não endurece o coração. Aí é só alegria, mesmo que sejam tribulações. Senhor querido, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Então, dessa maneira, irmãos, mergulhados na comunhão com o nosso Paracleto, com aquele que Jesus nos deixou para ser o nosso cuidador, o nosso orientador, o nosso protetor, a nossa energia, o nosso poder,
Nele nós estamos perfeitamente guardados em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Para encerrar, irmãos, eu quero ler com os irmãos agora Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Diz assim, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, como é que então nós praticamos essa comunhão com o Espírito Santo? É por meio da oração. E orar como? Orar de todas as formas, irmãos. Orar em todo tempo, orar em todo lugar, orar sem cessar, não é? Efésios capítulo 6, orando em todo tempo no Espírito. Acho que 1 Timóteo capítulo 2, orando em todo lugar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se você ora em todo tempo e você ora em todo lugar, você ora sem cessar. Ah, mas que coisa dura ficar orando. Não, irmão, é comunhão. É o teu companheiro, é o teu Senhor companheiro, é o Deus companheiro. Às vezes eu paro para refletir sobre o Espírito Santo como meu companheiro, meu Senhor. Eu penso nele como meu Senhor, e eu penso que se eu fosse ele, eu me demitia. Mas ele não tem me demitido até agora, irmãos. Ele é muito bom, ele é muito manso, ele é muito paciente, ele é muito tolerante. Não é isso? Aleluia. Ele é o nosso Deus, e nós podemos levar a Ele tudo em oração. Especialmente, irmãos, eu quero voltar a lembrar os irmãos, precisamos reservar tempo para atender Jesus. Quando Ele diz, quando orardes, entra no teu quarto. Tem que ter no nosso dia, irmãos, tempo exclusivo para o Espírito Santo mover em nós essa oração. Entra no teu quarto, tranca a porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos desse tempo, diariamente, se possível, tempo exclusivo, a portas trancadas, na presença do Senhor, para conhecermos o mover do Espírito Santo em oração no nosso coração. E o resultado dessa oração, irmãos, vai ser que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou que prevalece sobre toda ansiedade, vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém? Então, quem nos garante na centralidade de Cristo, quem garante a minha mente e coração em Cristo Jesus, é esse mover maravilhoso do nosso companheiro e Senhor. Amém? Aleluia. Senhor querido, Senhor querido, como nós precisamos de compreender plenamente esta realidade. Senhor, nesse tempo em que as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, Senhor, nesse tempo em que as coisas caminham de maneira tão hostis contra a nossa fé, contra a nossa vida, Pai, queremos conhecer o Espírito Santo, queremos ter experiências com o Espírito Santo. Senhor Jesus, concede-nos o entender o Espírito Santo, o experimentar o Espírito Santo. Senhor querido, ajuda-nos a te prezar, querido Espírito Santo. Senhor amado, guarda-nos de te entristecermos, ainda mais guarda-nos de te apagarmos,
Nós precisamos da tua unção viva, verdadeira, poderosa, restauradora, curadora, libertadora, se movendo preciosamente em nós. Senhor, nós não queremos te resistir, pelo contrário, queremos nos sujeitar a ti, queremos ser os teus servos, aqueles que fazem o que tu nos manda, para sermos verdadeiramente teus amigos, os teus íntimos, os que andam no teu companheirismo. Ah, Senhor, nos leva para essa esfera de amor, de luz e de poder, Senhor, para que a nossa fé em Cristo seja prevalecente todos os dias e até o fim. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus.